Abacuque, capítulo de número 3. Alguns irmãos ficaram de pé. Eu vou pedir aos demais que, por gentileza, o façam. É um padrão da nossa igreja. No momento da leitura bíblica, para a ministração, nós nos levantamos. Então, aqueles que puderem estar de pé, por gentileza. Abacuque, capítulo 3. Todos encontraram? Podem dizer amém? Que maravilha, vocês encontraram rápido. É uma luta para eu encontrar o livro do profeta Abacuque. Tem hora que eu desconfio que ele corre de mim. Capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Repete: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Diga comigo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Coloca assim a mão no peito e diga comigo: Senhor, fala com a gente. Amém. Agora dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu pretendo não ser prolixo. Quero ser bem objetivo na exposição da palavra nesta noite e transmitir algo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que é resultado de algumas inquietações de alma. Devo lhe lembrar que alguns textos, algumas cartas que os apóstolos escreveram às igrejas sob seus cuidados foram fruto de revelação do mistério de Cristo. Algumas outras frases, momentos e versículos e até capítulos inteiros eram resultantes do cenário espiritual que eles contemplavam e viam a necessidade de orientar a igreja, de alertar, de apacentar e às vezes de repreendê-la. Essa semana eu recebi a ligação de um pastor de uma outra cidade e ele estava bastante queixoso. Ele disse: pastor, eu estou muito desanimado com o ministério, eu estou muito frustrado. E ele disse: eu estou pensando em fechar a igreja que eu sou pastor e ir embora, ingressar na vida secular, cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar da minha casa. E ele disse: porque se eu convido a igreja para a oração, ela não vem. Se eu faço alguma atividade na igreja que não seja no dia do domingo, a igreja não vem. Se eu tenho um desafio maior, ele disse, e eu convoco a igreja não responde de acordo com o desafio que temos a suplantar. E ele disse: eu estou com início de depressão, não quero mais continuar pastoreando. E eu disse para ele assim: companheiro, deixa eu te falar,
não sei se te serve de consolo, mas eu também tenho as minhas frustrações no ministério. E disse a ele, por exemplo, eu convoquei irmãos para 24 horas de oração, não fazem muitos dias. Não foi para Deus resolver um problema meu, foi para Deus resolver um problema do Brasil. E houveram alguns momentos que eu estive absolutamente só. Em outros momentos eu tinha alguns irmãos aqui orando comigo. Se eu vendesse ingressos a R$100 para um show de comédia, teria lotado. Mas para orar, a gente não se sente muito atraído. Eu disse a ele, eu tenho uma igreja, eu tenho é força de expressão, tá? Não é propriedade minha, mas eu sou pastor de uma igreja que tem capacidade para 2.000 pessoas sentadas. E se eu fizer um evento sexta, sábado e domingo, eu tenho gente no domingo, porque domingo é dia de culto. Isso é eu falando com ele. Sábado e sexta eu vou ficar sozinho ou com quase ninguém. Então eu faço eventos na igreja domingo, segunda e terça, porque alguns irmãos do domingo terminam convergindo para terça, porque ouviram a palavra no domingo, convergem para segunda, porque ouviram a palavra no domingo, e terça-feira também é dia de culto. Aí eu falei com ele, se você for fechar a igreja por causa desta decepção, acredite, eu terei que fechar também. E eu falei, ele disse, pastor, e qual é a resposta, qual é a solução para isso? E eu disse para ele, só temos duas alternativas, amigo. A primeira, entrar num processo de oração pedindo a Deus avivamento espiritual. E o segundo, pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra e esperar que a palavra gere alguma coisa no coração de alguns. Ele desligou, depois que orei por ele, e acreditamos e acredito em Deus que ele tenha ficado mais confortado por saber que o espinho que machuca a sua unha também machuca a unha de alguns outros. E desde o mês passado, o mês de outubro, eu venho pensando bastante sobre avivamento e sobre milagres e sobre uma igreja fervorosa e poderosa. Essa semana alguém do meu coração, alguém muito chegado, muito próximo, disse assim: o senhor já pensou alguma vez em fechar a igreja e ir embora? Eu não vou dizer a vocês a minha resposta, mas fato é que nos últimos dias eu venho questionando o conceito experiencial de avivamento. Não estou dizendo que vou fechar a igreja não, tá? Ninguém pega a minha fala aí, sai distorcendo, não, o sangue de Cristo. Vigia aí, tudo que eu digo aqui deixo na reticências, alguém resolve completar a frase e é um Deus nos acuda para eu resolver depois. Então o que eu estou dizendo não é isso. Eu venho perguntando sobre o que nós chamamos de avivamento, se de fato o é. Estou convencido, e agora não estou falando só de nós, Cristianismo Sem Fronteiras, estou falando da igreja no Brasil como um todo. Somos uma igreja pentecostal? Somos. Mas uma igreja pentecostal é necessariamente uma igreja avivada? Não. Ser pentecostal é crer na contemporaneidade dos dons espirituais e na contemporaneidade da ação e operação do Espírito Santo na igreja. Nós somos pentecostais. Avivamento já está relacionado a um envolvimento tão profundo com o reino de Deus, um envolvimento tão profundo com as coisas de Deus, que as nossas coisas deixam de ser prioridade
e as de Deus tomam o primeiro lugar. Você está me entendendo? Diga amém. Aí deixa eu fazer uma citação casual. No mês de outubro eu tive algumas crises de dores no estômago terríveis. Nas duas últimas vezes que eu fui para o hospital, eu cheguei a comentar: isso não é uma dor, isso é um demônio. Na última vez eu disse ao pastor Emerson, que estava me levando para Salvador, as lágrimas gotejavam de dor. Eu disse a ele: hoje eu vou ser cirurgiado, porque tem alguma porcaria dentro de mim que tem que ser tirada. No final das contas, dentre os muitos médicos que visitei e o dossiê de exames que eu carreguei, o médico disse assim: o seu organismo está liberando uma bomba tão violenta de cortisol que é capaz de você não suportar as feridas. As paredes do seu esôfago estão queimadas de ácido que estão lhe destruindo por causa do seu nível de estresse, que é insuportável. Aí eu cheguei aqui na igreja e falei assim: irmãos, eu vou me ausentar por uns dias, eu preciso cuidar da minha vida e preciso colocar minha saúde no lugar. E eu disse a vocês: não saiam, não se ausentem, não se recolham, porque eu não vou conseguir descansar se eu ver que a igreja sofreu dano porque eu me ausentei. Em menos de 30 dias, a frequência da igreja caiu uma média de 60%. E a receita da igreja caiu 55% em média. O aluguel não baixou 55%, a conta de luz também não, a folha de pagamento também não. Isto significa que no final do mês eu tinha alguns cabelos brancos a mais, e com dor ou sem dor, eu disse a mim: você precisa se reposicionar, porque você é uma máquina de dar resultados. Até que ponto isso me deixou feliz? Em ponto algum. Eu não posso estar feliz se a igreja que eu sou pastor só funciona se eu estiver no púlpito. Isso não é reino, isso não é igreja, isso é empresa. Empresa é que só funciona com o dono no comando. Igreja não, ela precisa da presença do Espírito Santo envolvendo-a, e o povo comprometido com o reino de Deus. Mas isto me serviu para perceber que nós somos uma igreja bonita. Diz aí para o seu vizinho: nós somos uma igreja bonita. Nós temos um louvor lindo. Eu cheguei e estava ouvindo o louvor, funciona, é lindo. Eles ensaiam, eles tocam bem, eles organizam as vozes, é lindo. Se você não gosta, é uma questão pessoal, mas que é lindo é. Nós temos excelentes pregadores nesta igreja. Nós temos pelo menos 8 a 10 pregadores aqui que eu tenho coragem de indicar para a maior parte dos eventos para os quais eu sou convidado, sem medo. Mas uma coisa nós não somos: nós não somos uma igreja em avivamento. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar, porque só uma igreja em avivamento cumpre o propósito de Deus para ela. Só uma igreja em avivamento é capaz de influenciar a comunidade onde ela está inserida. Mas o que é avivamento, pastor? Avivar é realçar, trazer à vida, ressuscitar, sair do estado de inércia.
Quais são os sinais de uma igreja avivada? Mais do que línguas, mais do que profecias, mais do que revelação. Uma igreja avivada vive experiências que mexem com o seu interior, com o seu âmago, com a sua postura, com a sua convicção do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Não me tenha por mal lhe confrontar como lhe confrontei agora, porque eu estou usando exemplos nossos, exemplos de casa, para falar que nós precisamos nos converter, para falar que nós precisamos aceitar Jesus de novo, para falar que nós precisamos nos envolver com o reino de Deus, como Deus espera que nos envolvamos. O profeta Abacuque profetizou para o povo de Judá no período que antecedeu o cativeiro babilônico. No capítulo de número 1, ele tem a visão do exército de Babilônia invadindo a terra de Judá e destruindo todas as suas cidades. Abacuque viu pessoas sendo mortas, o templo de Jerusalém destruído, os utensílios do templo saqueados. Quando ele tem essa visão, ele fica apavorado. Ele diz no capítulo de número 1 do seu apavoramento, do seu desespero diante da visão. E a esta altura, historicamente, o exército de Babilônia, sob comando do jovem Nabucodonosor, que ainda não era o rei de Babilônia, o rei era seu pai Nabonido, ele era o comandante do exército, Nabucodonosor, já subia em direção à terra de Judá para conquistá-la, dominá-la e exterminá-la. No capítulo de número 2, Abacuque vê a destruição de Babilônia. Ele percebe que Deus planeja usar Babilônia como vara para julgar a Judá, mas que o Senhor depois quebrará a vara de Babilônia e exercerá juízo sobre aquela nação. No capítulo 3, Abacuque levanta um clamor. É um cântico ou é uma oração em forma de cântico, o capítulo 3 de Abacuque. E nesta oração em forma de cântico, Abacuque diz assim: Senhor, eu ouvi as tuas declarações e estou com medo. O que ele está dizendo é: eu entendi o que o Senhor me mostrou no capítulo 1 e o que o Senhor me mostrou no capítulo 2, e eu estou apavorado, estou aterrorizado. Diante desse temor, deste terror e deste pavor, Abacuque diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, ainda que seja inevitável a punição, não nos deixa morrer por completo. No meio dos anos, torna a tua obra conhecida. E ele explica o seu pedido quando diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Enquanto nos castigas, age com brandura. Enquanto nos corriges, tem misericórdia de nós. Ou seja, ainda que nos entregues à Babilônia, não permitas que sejamos consumidos. Aviva-nos, restaura-nos, levanta-nos, realça-nos, desperta-nos. Esta é a oração do profeta. Nós, igreja brasileira, nos orgulhamos do título de maior nação pentecostal do planeta. E quando você faz o paralelo de pentecostalismo com avivamento,
você vai perceber que do ponto de vista religioso, ser a maior nação pentecostal do planeta é tão importante quanto ser a maior nação católica do planeta, e nós somos as duas coisas. E a minha pergunta é: em que representa no mundo espiritual ser a maior nação católica do planeta? Nada. É exatamente isso que representa ser a maior nação pentecostal do planeta. Nada. A questão não está no credo. Não apenas, não se resume a isso, porque vida cristã não é filosofia, vida cristã é experiência. Quando Jesus diz assim: venha o teu reino, Ele está dizendo: não queremos crer num reino que está distante, queremos o reino presente. Quando Ele diz Pai Nosso, Ele usa a conjugação verbal na segunda pessoa. Por quê? Porque o judeu, sempre que se referia a Deus, referia-se na terceira pessoa da conjugação verbal, dando a ideia de um Deus longe, de um Deus distante. Quando Jesus traz para a segunda pessoa, Ele está dizendo: Deus, Pai, vem para perto. Nós te queremos perto. Não há avivamento com Deus longe. Não há avivamento quando nós nos apegamos a títulos e não à experiência que o Espírito Santo quer gerar em nossa vida. Agora, qual é o perfil, e aqui eu vou ser rápido, qual é o tipo de avivamento nós estamos precisando para que saiamos desta espreguiçadeira espiritual, para que saiamos desta demência espiritual? Primeiro, nós precisamos de um avivamento de arrependimento. Nós precisamos experimentar, mergulhar em Deus e dizer para Ele: sou pecador, eu te feri, eu tenho contrariado tua santidade e eu quero colocar minha vida no lugar. E é interessante que o profeta Joel, que é conhecido como o profeta do avivamento, diz assim: e há de ser que, 2:28, depois disto derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. Nós pentecostais só usamos o versículo 28 de Joel a partir do verbo derramar. O profeta Joel disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A gente engole a primeira frase: e há de ser que depois disto. Depois de quê? É só ler o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 20, que nós vamos ver que Deus está chamando Judá para se arrepender, para se converter. Tem um momento que ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e eu vos receberei. Quando é que o Senhor promete derramar do seu espírito? Quando nós experimentamos arrependimento. E é interessante, Paulo diz:
1 ou 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, que o Espírito de Deus produz em nós a tristeza que procede de Deus, para gerar arrependimento. Este é o avivamento que precisamos. É muito interessante que nós vivemos no Brasil, falar do Brasil, nossa terra, que valoriza, como eu disse, um show legal, uma apresentação de comédia, qualquer mensagem que massageie nosso ego, que nos coloca para cima. Não é por acaso que os altares estão repletos de coachings do reino de Deus. Não estou aqui censurando a ação, a profissão, a abordagem coaching. Eu estou falando quando eu esqueço que devo me comportar como profeta e me comporto como coach, como se o reino de Deus funcionasse com chavões, palavras de motivação, estratégias de ativação mental, quando na verdade, antes do reino de Deus, antes de ativar a mente, tem que ativar o coração. Caso contrário, tudo acaba com a bênção apostólica. Alguém está me entendendo? Diz amém. Nós vamos mudar. Nós vamos mudar. Nós precisamos de um avivamento que gere arrependimento. Segundo lugar, nós precisamos de um avivamento que comece pela liderança. No Brasil, se pensa que títulos ministeriais é status. Na Bíblia, título ministerial é só título. Função é responsabilidade. Tem muita gente com título sem função. Vou dar um exemplo. Eu não estou censurando, por favor, nomenclaturas. Sou curado. Mas eu tinha uma relação de parceria com um irmão, um crente piedoso, sincero, servo de Deus, de fato. E um dia eu fui ministrar numa igreja e ele estava, e eu tenho tanta consideração por ele que eu disse assim: eu quero saudar com alegria irmão fulano. Ele ficou em pé e fez assim: por favor, pastor, eu já sou pastor. Eu corrigi minha saudação e disse: eu quero saudar o pastor fulano. Passado um ano, eu fui ministrar naquela mesma igreja e ele estava lá de novo. E eu disse: eu quero saudar o pastor fulano. Ele se colocou em pé e fez assim: pastor, eu já fui consagrado a bispo. Eu corrigi e disse: quero saudar o bispo fulano. Naquele espaço de tempo, alguns pastores juntos nós combinamos um café. E uns meses depois fomos tomar um café. E quando estávamos no café, ele chegou e eu levantei, aprendi lei de protocolo. Quando vou saudar alguém, normalmente me levanto. E eu me levantei e disse: bispo, que alegria vê-lo. Ele disse: já sou apóstolo. E eu disse: apóstolo, que bom vê-lo. Eu não vou entrar no mérito da questão do bispado ou do ministério apostólico, porque essa não é a abordagem. O que eu estou me referindo é a necessidade que nós temos de pensar que a mudança de título nos promove no reino de Deus, quando na verdade a promoção no reino de Deus não é troca de credencial, é unção. Promoção no reino de Deus não te eleva, te coloca para baixo, porque no reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você desce.
Anagai ofai canto fianderras. Profeta Joel, capítulo 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 13, o profeta brada e diz assim: chorem os sacerdotes, ministros do meu Deus, entre o alpendre e o altar. Desculpa, pastores, eu vou dirigir a nós, pastores e líderes de departamentos dessa igreja, integrantes, líderes de um modo geral. Nós queremos uma igreja avivada e somos gélidos. Nós queremos uma igreja viva e estamos mortos, guardadas as exceções, tá? Não estou colocando pêndulo em ninguém, pelo amor de Deus. Tanto que estou me incluindo aqui no pacotão. Queremos uma igreja que ora, mas quando há uma convocação de oração, boa parte de nós não aparece. Avivamento começa na liderança. Eu sou líder de grupo de casais e quero que eles oram, mas eu não oro. E o interessante, ninguém precisa te ver orando para se sentir inspirado a orar. Quando você ora, a sua vida de oração contagia as outras pessoas. Então, nós precisamos de um avivamento que comece pelas lideranças. Coloca a mão no coração assim comigo, por favor, e fala assim: nós vamos mudar. Desculpa aí pelo nós, que na verdade eu queria falar nós. Aí eu falei nós. Nós vamos mudar, só faltei dizer nós vai. Nós vamos mudar. Terceiro, precisamos de um avivamento de prioridades. Quais são as nossas prioridades? Como está a minha relação de prioridades em paralelo com o reino de Deus? Vou dar exemplos. Quando é mais fácil ir para o clássico do meu time do que vir para a igreja, as minhas prioridades estão invertidas. Quando eu consigo assistir uma série Netflix em uma semana e não consigo ler um livro da Bíblia em um mês, as minhas prioridades estão invertidas. Quando eu tenho tempo para tudo, menos para as coisas do reino de Deus, as minhas prioridades estão invertidas. Quando eu consigo ver a novela, mas não consigo ajoelhar para orar, as minhas prioridades estão invertidas. Pedro, em Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim: vamos separar diáconos, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. Eles vão cuidar das questões estruturais e organizacionais da igreja, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Igreja avivada tem prioridades. Nós não somos avivados. Se eu marcar um evento aqui no carnaval, boa parte dos senhores não virão, porque vão para a praia. Evento não é, na igreja não é minha prioridade. Eu preciso ir para a casa de praia, para a fazenda.
Já arrisquei que em qualquer lugar do Brasil os grandes eventos são feitos nos feriados, justamente para a igreja poder participar. Em Feira de Santana não, em Feira só falta a gente fechar a igreja em janeiro e colocar uma faixa: estamos de férias, voltamos dia 1º de fevereiro. Só falta isso. E quem sabe a gente chega lá. É chique. Próprio de uma igreja que não compreende que o diabo não dá feriado, não tira férias, todo dia morre gente e vai para o inferno. Deus é Deus todos os dias, e nós devemos adorá-lo em tempo integral. Não estou dizendo que você não deve descansar, pelo amor de Deus. Estou dizendo que é preciso colocar na balança as nossas prioridades. Você tem que descansar, senão você vai para o hospital com dor no estômago. Mas as nossas prioridades precisam ser medidas. Jesus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alguém está me entendendo? Diga amém. Provoca de leve o irmão do lado e fala com ele assim: faz uma análise. Um dia criticaram Jesus porque ele curou uma mulher encurvada no sábado, e disseram para ele: não te é lícito curar no sábado, se quiseres curar, venha outro dia. E ele disse assim: se a tua vaca cair numa vala num sábado, tu tiras a vaca da vala. Se o teu boi adoecer no sábado, você dá remédio no sábado. Não convinha que eu libertasse essa filha de Abraão. O que Jesus está dizendo é que nós damos mais valor aos nossos negócios, aos nossos interesses, do que as questões que são de caráter espiritual. É isso que ele está dizendo. Quarto lugar. Em quarto lugar, nós precisamos de um avivamento de amor. Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente. Aumentar ali é aquecer, ser alimentado mais e mais em todo conhecimento e em plena percepção. Como anda o nosso amor cristão? Eu já disse aqui para os irmãos, quando eu preguei sobre o poder do amor, que no amor bíblico, naquilo que a Bíblia nos orienta sobre amor, não é possível eu amar você e odiar você, porque o amor não é seletivo. Na perspectiva da palavra amor, ou do princípio do amar na Bíblia, se eu te amo e te odeio, eu não te amo. Você tem algo que me interessa e por isso eu te bajulo, eu te adulo, e você não tem, então eu te odeio. Se é amor, eu te amo e te amo. Se eu não te amo, eu também não te amo. Não estou falando de identificação, de afinidade e de intimidade. Estou falando de amor fraternal. O amor fraternal não usa dois pesos e duas medidas. Nós precisamos de um avivamento de amor. Aquele amor que nos impede de falar do outro.
aquele amor que nos impede especular do outro, aquele amor que nos leva a socorrer o ferido à beira do caminho, aquele amor que nos torna cúmplices da dor do outro, responsáveis um pelo outro, zelosos um do outro, cuidadosos um do outro, pastores uns dos outros. Isso tem que mudar. É preciso compreender que qualquer avivamento que envolva línguas, que envolva profecias, que envolva cura divina, que envolva milagres, mas que não tem amor. Paulo, o apóstolo aos gentios, disse: para nada serve. É só ler 2 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e ainda que eu vendesse toda a minha riqueza e desse aos pobres, e ainda que eu desse a minha vida e o meu corpo para ser esfolado, se não tivesse amor, para nada serviria. Diga comigo: Senhor, nos aviva, provoca em nós um mover da tua presença. Eu vou terminar. Precisamos de um avivamento que gere mobilização. A igreja tem que sair do lugar. A igreja tem que sair dentre as quatro paredes. A igreja tem que fazer alguma coisa para alcançar vidas para Deus. Nós precisamos ter paixão pelas almas. Precisamos ser consumidos pelo desejo de ver Jesus salvar. Precisamos ser libertos de todo ciúme que se inquieta quando vê que Deus está usando alguém além de nós. Porque a promessa de Deus é: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos mancebos terão visões. Ou seja, Deus não usa alguém em especial, Ele usa a todos aqueles que se colocam ao seu dispor. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida. A igreja tem que sair do seu lugar, ela precisa se mover em direção a algo. E essa é a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos: o que nos motiva? Que tipo de igreja somos? Que queremos ser? Qual é a nossa meta no reino de Deus? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Precisamos sim de um avivamento que nos ressuscite, de um avivamento que gere vida. Sabe, se você pegar uma rã, quem tem medo de rã, levanta a mão. Um caçote, ele pula mais rápido e mais longe. Não vou lhe fazer medo agora não. Mas se você pegar uma rã fria, gelada, e jogar num caldeirão de água quente, ela bate e salta, ela não morre. Mas se você colocá-la dentro de um caldeirão com água fria e acender o fogo embaixo, e a água for mornando lentamente, a rã será cozida sem perceber. O que eu quero dizer com isso, você vai me entender. Porque à medida que a água vai aquecendo, ela vai se adaptando
à temperatura, e a rã é o único animal que consegue ter pelo menos 1 grau de temperatura abaixo da temperatura ambiente. Então, à medida que a água vai aquecendo, ela vai se adequando. Chega o momento que ela estará morta, ela não viu. Satanás sabe que se ele vier para nos acertar de vez, a gente reage no susto. Mas se ele for nos matando aos poucos, nos cozinhando no chamado banho-maria, aos pouquinhos adaptados à temperatura, a gente não percebe que está morrendo, e quando abrir os olhos já fomos cozidos e não servimos mais para nada. Você me entendeu? Diga amém. Provoca o seu vizinho e fala com ele assim: é a hora de acordar. Esta é a hora de acordar. Fica de pé, por favor. Esta é a hora de acordar. Por quê? Porque a água já está ficando morna. E a gente não está vendo. A gente não percebe. O nosso coração vai se acomodando. Ou nós voltamos a orar para que o Espírito Santo nos sensibilize. Ou chegaremos a um estágio de comodidade tão violenta que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: vocês são pentecostais, mas não são avivados, mornos. Oxalá foras frio ou quente, mas és morno. Por que ele diz isso para Laodiceia? Porque Laodiceia era uma cidade de entroncamento, como Feira de Santana. Era uma cidade de entroncamento. Era uma cidade importante, seu comércio era importante. As pessoas migravam de todas as cidades da Ásia para comercializar em Tessalônica, em Laodiceia. Mas ninguém ficava hospedado lá. Ia para Hierápolis, a cidade do frescor. Hierápolis era uma cidade fria. No verão, os ricos de Roma desciam para Hierápolis para veraneio. A água era gelada, era gostosa, era fresca. A outra cidade, no outro extremo, que agora o nome fugiu, obrigado, era conhecida como a cidade das águas termais. Brotava água quente do solo. Os enfermos iam lá com problemas da epiderme para tomarem banho nas piscinas aquecidas, a fim de serem curados. Laodiceia não, a água chegava a Laodiceia por tubulação, chegava morna. Quando alguém tomava água em Laodiceia, cuspia, no máximo usava para bochechar e jogava fora, molhava a língua, mas não ingeria. Então Jesus diz assim: se vocês fossem frios, serviria para frescor; se fossem quentes, serviria para cura. Mas como água morna só serve para ser bocejada e jogada fora. Nós precisamos decidir quem somos e o que queremos em Deus. E nós vamos orar agora. E vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo mova nosso coração com um incômodo do céu. A partir de agora, pense nesta mensagem. Mais alguns dias eu retorno.
querendo Deus. E nós vamos entrar em campanha de oração, em campanha de jejum, em busca e quebrantamento de Deus, para que um novo e grande avivamento comece entre nós. Você não pode ficar condicionado às circunstâncias. Você não pode se sentir estimulado a ir ouvir a igreja porque o pregador X ou Y está lá. Não está errado. Seu negócio é com o céu. Seu negócio é com a palavra de Deus. Eu sei que Deus usa alguns de maneiras específicas, e alguns que Deus usa até de forma muito especial. Mas isso não altera o fato de que a minha paixão é pelo Evangelho e pelo reino de Deus. E nós precisamos de avivamento espiritual. Ore comigo. E diga, não peça nada, não peça carro agora, não peça dinheiro, não peça nada. Peça só: Senhor, me aviva. Senhor, me aviva. Senhor, me aviva. Senhor, acende a chama no meu coração. Desperta em minha alma a chama da tua presença. Senhor, quebra os laços, dá livramento, dá socorro, me leva à oração, leva-me à tua presença. Provoca o meu coração em direção ao trono. Esta é a nossa oração. Vai orando, vai orando, vai orando. Pai, em nome de Jesus, nada somos, nada merecemos, somos tão falhos, somos tão decrépitos, pecadores, falíveis. Mas o Senhor nos quis. E quando o Senhor nos quis, o Senhor já nos conhecia. Se alguém quiser sair do seu lugar, vir orar diante do altar, pode. O Senhor não nos chamou enganado por nossa simpatia, por nossa doçura, delicadeza. Não. O Senhor conhecia o nosso espírito rebelde, duro, teimoso. O Senhor já conhecia essa independência que nós temos, e ainda assim o Senhor nos quis. E o Senhor nos quis porque o Espírito da graça opera de maneira poderosa em favor de nos resgatar, de nos restaurar, de nos renovar, de nos levar a Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a Cristo, que nos aponta para Cristo. Nesta noite, Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos livre, nos liberta do conceito de ser crente, porque somos membros de uma igreja, e nos envolve na paixão de sermos discípulos, porque te seguimos, porque o Senhor tem liberdade de ministrar a nós e ao nosso coração da maneira mais íntima e poderosa. Senhor, tira de nós essa vaidade de ser membro da igreja X ou Y, de ocupar cargos X ou Z, de ter tal título, este ou aquele. Nos leva a um mergulho de quebrantamento e de rendição diante de Ti, porque nós precisamos.
Alguns, Senhor, estão apenas desestimulados, decepcionados. Alguns estão apenas desanimados, frustrados. Mas Tu és o Deus que muda isto. Dá uma visão, dá uma revelação, dá um sonho, dá uma experiência pessoal contigo. Gera no coração uma paixão pela Tua presença, paixão pela oração. Faz algo novo, extraordinário na nossa vida. Nós Te clamamos, nós Te rogamos, nós Te imploramos que a Tua presença comece uma mudança extraordinária em nosso interior, em nossa mentalidade, em nosso coração, em nossa postura, em nossos conceitos e concepções. Espírito Santo, muda-nos. Muda-nos, 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 por favor, muda-nos, aviva-nos, 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 aviva-nos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.